É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, num episódio do ILA Talks, né? Trazendo conhecimento de medicina vitalista, sendo sua melhor representante a homeopatia hahnemanniana. Hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com Elizabeth Lopes Guimarães, cirurgiã dentista, periodontista, ex-aluna do ILA e hoje integrante da nossa equipe didática. Seja muito bem-vinda, Beth. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, nós temos algumas perguntas que os pacientes trouxeram, Beth, sabe? Não são, essas não são minhas, né? Para alguns entrevistados eu fiz umas perguntas, mas foram muitas as que tiveram curiosidade. Acho que muitas pessoas não, parece até meio esquisito, né, que na odonto tenha tratamento homeopático. Então, tem bastante curiosidade. No tratamento crônico, né, você com a tua vivência de periodontia, tem como tratar com homeopatia? Sim, todos os casos, na verdade, tudo que aparece na odontologia a gente pode tratar com homeopatia, né? Tanto os crônicos quanto os agudos. Mas na minha área da periodontia, eu tive alguns pacientes que quiseram fazer tratamento homeopático concomitante com tratamento periodontal e o resultado foi bem significativo. Tem algum paciente que você lembra que chamou atenção, a evolução dele? Sim, tem um caso bem interessante de um homem de 50 anos. Ele chegou para mim já de outros tratamentos periodontais com outros colegas, né? E que ele não via muita mudança, muita melhora do quadro. E ele tinha um molar superior que tinha lesão de furca, que é quando perde o osso entre as raízes, e drenagem de pus dessa região da lesão de furca, e um canino inferior com uma bolsa bem grande também, que ele já tinha feito até cirurgia periodontal e não tinha melhorado. E aí começamos o tratamento periodontal e homeopático junto, e depois da primeira medicação já cessou a drenagem de pus do molar, e teve diminuição da lesão de furca também, da bolsa, e o canino também teve melhora, e ele agora continua em acompanhamento comigo, isso já tem uns 3 anos, esse caso, e está bem estável, assim. Foi um resultado muito bom, ele ficou bem feliz com a homeopatia. É interessante, já tem um tempo de acompanhamento, que daí pode mostrar bem como que atuou, né? Sim, Beth, e as coisas agudas, as dores de dente, que é um temor. sim, também usamos homeopatia e assim, as pessoas às vezes dizem, a homeopatia demora para fazer efeito. Não, nos casos agudos a gente consegue um efeito rápido. Eu tive um caso também de um paciente, um homem de 40 anos, veio com dor de dente, com uma pulpite, né? A princípio parecia que evoluiu para um tratamento de canal, mas ele aceitou começar com a medicação homeopática e, assim, num prazo de. Agora eu não lembro bem certo, mas entre 24 e 48 horas a gente foi evoluindo os sinais e sintomas, a gente foi trocando a medicação, ele chegou a tomar 3 medicações homeopáticas diferentes e não teve mais, cada vez foi ficando melhor e aliviou a pulpite e não evoluiu para o tratamento de canal, ele não precisou fazer o tratamento de canal, foi um caso bem interessante, assim, o paciente ficou bem feliz. Nós também, né? Tive um Sim, paciente dessa, poder fazer isso, né? Nisso eu tenho uma vivência própria, bem interessante. Quer dizer, não foi nada gostoso, mas interessante. Faz uns 8 anos atrás, eu acordei às 3 da manhã com uma dor de dente lacinante. De pequena, eu tive muita dor de ouvido, e a lembrança que eu tinha das dores de ouvido eram que eram muito fortes, lacinante mesmo. E essa dor de dente me remeteu, né, à memória dessas dores de ouvido, mas parecia mais intensa, assim, parecia estar rasgando a carne mesmo, e que fosse estourar. E isso era 3 da manhã, eu não ia ligar, né, nem passar mensagem, eu poderia nessa hora, mas que a dor era tão grande que eu disse, não, vou ver como é que é a característica dessa dor, como eu conheço, sei como repertorizar. Eu pude daí ver uma medicação homeopática, tomar medicação homeopática,
né? Daí, quem conhece a homeopatia sabe que, às vezes, muitas vezes, no agudo, nós fizemos uma medicação diluída, né, em tempo menor, 10 em 10 minutos, 4 vezes, 7 vezes seguidas. E eu sei que quando eu estava na terceira dose do plus desse medicamento, a dor já tinha ido embora. E eu voltei a dormir, né, depois daquele esforço imenso, voltei a dormir e daí nem vi a resposta, né, da minha mensagem da dentista, que ela dizia que me atenderia às 15 para as 7 da manhã, porque isso era 7:30 da manhã. Aí eu me comuniquei com ela, daí fui mais tarde no consultório, agradeci, mas foi de muita gratidão, né, ter podido ficar livre da dor, e também foi uma situação que o dente pode ser tratado, a situação pode ser tratada com homeopatia e tem aí esse acompanhamento desse tempo. Beth, umas coisas que o pessoal pergunta, posso tomar mais de uma homeopatia ao mesmo tempo? Não, não pode tomar mais de uma homeopatia ao mesmo tempo. A gente segue a linha de Hahnemann, né, que é dado uma medicação por vez. Então, às vezes, para um determinado caso, pode ser como aquele caso ali que eu falei da pulpite, que use até 3 medicações, mas cada uma num determinado momento. À medida que vai evoluindo o quadro, que vai mudando os sinais, vai mudando os sintomas, mas sempre uma única medicação, porque se der alguma reação, alguma coisa que não estava dentro do esperado, a gente vai saber que foi daquele remédio. Se você deu 2, 3, não tem como saber do que foi, né? Então é um por vez, a gente não mistura. Tem um episódio que nós já gravamos aqui, que vai para o ar, que é do professor Nilson, que ele explica isso que a Beth está trazendo agora, né, de como que é esse critério de uma medicação por vez. Pode ser que daqui a meia hora já se mude num processo agudo, né, seja necessário, mas é um medicamento cada vez, né, como o Hahnemann trouxe. Hahnemann é o pai da homeopatia, o criador da homeopatia, um médico alemão. Beth, e quanto tempo esperar e como que é o acompanhamento de um tratamento? Quanto tempo esperado pela ação da medicação, né? Tanto no caso agudo ou no crônico, como também como que é acompanhado cada caso. Então, é muito individual, né? Então, cada caso tem que ser acompanhado de perto. Os agudos, normalmente, a gente vê uma resposta mais rápida, né? E normalmente fica mais tempo tendo que tomar medicação, e os crônicos, às vezes, levam alguns dias para a gente ver algum resultado, né? E às vezes o paciente precisa ficar 10, talvez 15 dias tomando a medicação, varia muito, né? Por isso que tem que ser, que o paciente é importante dar o retorno quando a gente pede, né? Se a gente pede para dar o retorno em 3 dias ou em 6 dias, então tem que dar para a gente ver como é que está a evolução, se vai mudar a medicação, se vai mudar a forma de tomar, às vezes começa com plus, depois evolui para tomar gotinha pura, vai variando, né? Isso é um desafio para os pacientes que não são homeopatizados ainda, né? Não são acostumados a ter uma observação de si e a dar retorno, né? Porque a maioria do hábito é, por exemplo, tomar uma medicação, um antibiótico, de 8 em 8 horas, 7 a 10, Isso. né? E sem pensar né, que já pode ter uma reação que eu digo, uma reação até às vezes adversa, né? Porque o tempo precisa, Sim. né, uma medicação alopática precisa daquele tempo, né, para ter toda, vamos dizer, a parte tanto da antibacteriana, antiviral, né, antifúngica, mas às vezes teve um sintoma adverso, né, uma reação alérgica, que o paciente disse, não, tenho que tomar esse tempo e não informa o médico que está lhe assistindo, né, e na homeopatia isso é diferente e é importante que tenha as comunicações, até para que nós possamos ser mais preciso no tratamento e ser mais de ajuda. Sim, até para a gente saber, né? Porque às vezes a gente acertou no medicamento, mas às vezes pode ter pesado um pouquinho a mão na dosagem, né? Então, às vezes passou um C12, mas era melhor ter dado um C6, então é importante isso, né?
É que para o paciente ainda é difícil entender como é que, o quão diferente é a homeopatia da alopatia, né? Sim, sim. É que às vezes quando tem algum efeito, né, vamos dizer, não sei se indesejado mesmo, vamos dizer assim, isso até que você trouxe de exemplo, é importante os nossos pacientes também serem lembrados disso, porque eles recebem às vezes tanta informação nas consultas, principalmente no início do tratamento, que às vezes fica meio embolado, né? Então é importante ter ir reconhecendo isso, né? Então, por exemplo, mesmo que tenha um efeito adverso, com a própria medicação homeopática, né, você já consegue, né, eliminar o que é efeito adverso sem atrapalhar o efeito benéfico da medicação. Sim, Então, o que acontece também é que às vezes é só uma eliminação, né, como a gente chama, né, doutora Margarida? O paciente às vezes fica preocupado. Eu tive episódio de diarreia, será que foi efeito do medicamento? E às vezes é um efeito bom que a gente considera, né, que é uma forma do organismo ter feito a eliminação. Então, o paciente ele tem que ser educado, né, de como que é o tratamento homeopático, como é que é muito diferente. é que, na verdade, é aquilo que a natureza mostra todo o tempo, né? Eu lembro que quando a gente era pequeno, que tinha algum catarro, alguma coisa, quando começava a botar para fora, eu achava ruim, porque eu era uma chata, assim, né? Fraca de meleca. E eu lembro que a minha mãe dizia, ai, que coisa boa, já tá saindo catarro. E eu, ui, né? Tá colocando para fora, né? Ela sabia, né, do que, o que é o Sim, significado disso, da força do organismo podendo reagir e botar para fora o que não servia, né. Isso também nós sim. percebemos na boca, né, do mesmo jeito que nós estamos falando aqui um catarro, de uma diarreia, uma eliminação também pela pele, né, a boca também é um órgão de eliminação. Sim, é um órgão de eliminação. Por isso que essa é a grande dificuldade que eu vejo na odontologia, né? A gente trabalha com órgão de eliminação. Então tem que cuidar para às vezes não suprimir o que está ocorrendo naturalmente ali, né? Então esperar o tempo do organismo, esperar a ação da medicação homeopática, né? E infelizmente às vezes com a odontologia alopática isso não é feito, né? E aí pode dar outros problemas. Por desconhecimento mesmo até de recordar, né, acho que até entre nós, ó, né, profissionais da medicina homeopática, muitos de nós às vezes até desconhecem que a boca também faz parte desse sistema de eliminação, né, a pele é um órgão Sim, muito reconhecido, né, então, e até quando você estava falando, né, isso da eliminação, me veio um paciente que eu atendi nas últimas 2 semanas, um adolescente com uma crise de bronquite, já era um paciente que já tinha cronicamente, chegou há pouco tempo para mim, e estava com crise de bronquite, que com as medicações alopáticas não estava havendo evolução, daí nós começamos a tratar, e ele fez lesões na pele, né, era em poucos lugares, mas tinha tipo queimadura. E daí, o que foi? Acho que a avó, que é vizinha, passou maisena. Daí a mãe me contou, estamos passando maisena para acalmar. Eu disse, mas ele tem algum desconforto nessas lesões? Ela disse, não, não só nas lesões, mas ele está ótimo, voltou à disposição, está comendo, está querendo, né, fazer tudo de esporte que ele sempre fez, ele estava sem disposição nenhuma, né, nem conseguia se levantar 2 semanas. Daí eu disse, não, não passa maisena, por favor, né, me fala, porque as pessoas também não se dão conta que se você é um medicamento, né? Tem uma ação, se você passa algo na pele, não é que não vai passar, em algum momento talvez tenha uma necessidade, mas nessas situações de eliminação, que o paciente você só viu melhora, né? Não só local, falando da boca, e agora dando o exemplo da pele também, né, que são órgãos de eliminação, se não tem nenhum desconforto local, se não tem nenhum, nenhum desconforto, né, o desconforto geral foi embora, até os sintomas e os sinais também, né, vamos observar, né, agora com sim. o desconforto nós conversamos, né, por exemplo, quando né, a colega viu o meu dente lá no odor, ela disse, como que você não está sentindo dor? Né, até chamou outros colegas da clínica para ver, disse, não, eu realmente não tenho dor, né? Há 6 horas atrás eu estava com dor, eu não me aguentava em pé, mas agora eu estou sem dor. Então teve todo um processo, né, de ação
na reação inflamatória que se mantém, né? E leva muitas vezes para um processo de cicatrização, como você trouxe, né, o exemplo do seu paciente aí com pulpite, né? Sim. Em alguns casos até vai haver a calcificação, né, do nervo do dente, da polpa, e aí não vai necessitar tratamento de canal. A não ser que fique alguma lesão ali, alguma coisa, mas se não, por isso que eu digo, não tem uma regra geral, né? Cada caso é um caso, é individual o tratamento. Bom, eu como pediatra não posso me furtar de perguntar e como é as crianças com tratamento homeopático na odonto? Então, a gente usa muito também, né, na odontopediatria. E então, por exemplo, às vezes algum caso que vem, né, que às vezes o colega ortodontista manda, tem que extrair o dente de leite, porque já era para ter caído e não caiu ainda. Então, a gente consegue, com a medicação homeopática, fazer com que isso ocorra naturalmente, né, sem ter que fazer a criança passar por um estresse e fazer uma cirurgia, uma extração, alguma coisa assim, né. Casos também de lesões como pé, mão, boca, aftas, na verdade tudo, né? Até para o bruxismo a gente trata homeopaticamente, né? Só que uma coisa que eu acho importante falar para os pacientes, né? É sempre importante, eu pelo menos acho, a conversa do dentista homeopata com o médico homeopata, né? Porque a gente está tratando o todo, né? Está tratando o paciente, não somente aquela doença, né? Então, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com os médicos, né? Eu também gosto muito de trabalhar junto com quem tem conhecimento, né? E daí o paciente ganha mais com isso, né? Sim. Nesse momento, e nós vemos a longo prazo também, né? Eu também tenho essa mesma experiência e essa vontade, né, de que possamos ter mais de nós para podermos estar junto, né, e trazer esse benefício para o paciente. E eu vejo isso muitas vezes no consultório, que nós, né, o paciente vem com outros quadros, né, às vezes eu atendo a pedido, né, pais ou até os avós, e tem quadro de bruxismo, não só na criança, mas trata lá, por exemplo, um quadro que para eles está tratando gastrite, nós sabemos que nós estamos tratando aquele paciente, o doente, né, mas para eles muitas vezes ainda é a gastrite, daí depois eles vêm né, numa reconsulta, e dizem, olha, sabe, eu nem falei direito a história que eu sentia, né, mas eu tinha bruxismo até acordado, né, é o jeito que eles falam. E depois daquela medicação para gastrite, isso foi-se embora. Então, isso é algo também, né, que não só os sintomas físicos, mas os sintomas mentais também. E como é essa relação, assim, de ansiedade, né, no adulto, que adultos também têm ansiedade de dentista, né, de ir no dentista, ou nas crianças, como que você percebe isso depois do tratamento homeopático? A A volta. diferença é bem grande. As crianças, assim, depois da homeopatia, vêm bem mais tranquilas, mais seguras, a diferença é bem grande. E com os adultos também, né? Porque, como a senhora falou, tem muito adulto que tem pavor de dentista, que sua frio, que passa mal, e a homeopatia também ajuda bastante. Tem uma pessoa amiga que é sua colega, né, cirurgiã dentista, e que trata, né, muitos casos, ela se dedicou vamos dizer, a ter conhecimento disso, a se formar nisso, mas as crianças e adolescentes com espectro autista, né, e ela conta para nós que agradece muito ter conhecido a homeopatia, porque a medicação homeopática é muito aceita, não só tem isso de resolver a nível físico, muitas vezes sem precisar dos procedimentos comuns da odontologia, nas diferentes especialidades, mas também de a forma de dar a medicação é muito bem aceita por eles, né? Então, Sim. não sei se você tem alguma experiência nisso também. Com pacientes de TEA, não. De TDAH? Também não. Não. Acho interessante até agora conversando com isso com você de conversar com ela também para ela trazer essa questão aí
mais de 15 anos de experiência e que tem, acho que menos de 5 anos que ela conheceu a homeopatia, né, e tá vendo essa diferença. sim, Isso é um outro benefício que nós também podemos utilizar, e também nós sabemos que daí no mental também vai ser de ajuda, como o tratamento da gastrite, né, tem uma ajuda lá no bruxismo, né, então essas sim, coisas trata na parte da boca e o todo desse paciente, né, também, inclusive o neuromental, emocional também pode ser ajudado. Beth, e se nesse tempo que você tem, né, como cirurgião dentista, periodontista usando o tratamento homeopático, que diferença você vê, né, da sua experiência clínica antes? então, eu vejo várias coisas, né? A primeira é que paciente, eu não tenho usado mais medicação alopática, e eu acho muito bom, os pacientes também gostam bastante, né? Porque, por exemplo, se às vezes você tem que entrar em periodontia, às vezes com uso de antibióticos, são 2 antibióticos por 14 dias, o paciente relata que tem diarreia, que tem ânsia, que tem dor de estômago, tem vários desconfortos. Com homeopatia a gente não tem isso, né? E o paciente que procura um tratamento odontológico homeopático, ele começa a prestar mais atenção nele mesmo, na saúde dele, né? Depois a gente consegue levar ele para um médico homeopata para ver as outras questões, né? Que daí vão fugir da área da odontologia. Então, é fantástico, assim, é uma diferença muito grande. É interessante que você traz, assim, no sentido de ficar focado na saúde, né, de também, não só na doença, né, que eu, pelo menos, Sim, né, eu, assim, ir em direção à salutogênese, aos motivos que trazem saúde, e a boca pode ser um caminho, né, a cadeira do dentista pode ser um caminho para isso. a gente costuma falar que a saúde começa pela boca, né? Como assim? Não, que a boca saudável vai ser uma, né? Se a boca não está bem, é porta de entrada, né, para outras doenças. Então, tem esse ditado na odontologia, que a saúde começa pela boca. Acho que da medicina, de uma forma geral, acho que a medicina com a arte de curar, né, Beth? Se a alimentação é a melhor farmácia, né, uma boa alimentação, Sim, e não tem lesão, entre aspas, né? Mas assim, dizem, eu quando era pequena, é outra coisa que eu me lembro, assim, bota a língua para fora, deixa eu ver se tu tem saúde, né? Não sei se sim, você viveu alguma coisa parecida, mas eu lembro de passar por essa, eu achava muito esquisito aquilo, mas lembro daí, às vezes a língua estava lá meio geográfica, né? A língua mapeada, e vai aparecer alguma coisa, temos que cuidar dessa menina. Então, isso é importante, muito importante, né, de nós resgatarmos essa percepção, né. Muitas vezes eu falo para os pacientes, né, que se a criança tem algum sintoma mental ou alguma lesãozinha pequena de pele, ali é a hora boa de tratar, não deixar evoluir para uma doença, né. Muitas sim, vezes a própria imunidade consegue, né, melhorar isso, dar conta disso, mas na maioria das vezes eu não tenho visto isso, né, nos dias atuais. Então, uma medicação homeopática nesse momento, em que ainda não tem um lesional, né, a mais no neurosensorial, né, evita de precisar o corpo físico adoecer, né, se manifestar. Daí ter mais trabalho, né, a nível da imunidade. sim, Então, isso também você relatou de uma certa forma com teus casos, e eu percebo, né, que é, quando tem a intercorrência é de menor intensidade e a frequência é muito menor. Isso é uma coisa que você observa também nos seus pacientes. sim, é bem frequente. Então, mais algo você lembra de compartilhar, né? Seja com os pacientes, as pessoas interessadas em vida saudável, com seus colegas, Beth? Então, fazer o convite, né, para quem não conhece a homeopatia, fazer o curso de homeopatia do ILA, é muito bom, né? E para quem nunca vivenciou homeopatia, marcar uma consulta com o médico homeopata,
que assim é uma mudança de vida, é muito bom, assim. Eu sou muito grata à homeopatia por tudo que ela me trouxe, assim, não só de conhecimento, mas para minha saúde mesmo, para minha vida. Então, partilho dessa gratidão também, Beth. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje conosco, E eu que agradeço. especial. E estamos finalizando aqui mais um desses nossos encontros, né, esperando que tenha sido muito útil para vocês, convidando a vocês irem lá no canal do Ila no YouTube, a assistir os episódios anteriores e os que vêm aí. Um abraço fraterno.